Tinha a Olga Freire, né, como né, matriz, que por sua vez, né, era amiga da Annie Besant, que por sua vez era discípula da Helena Blavatsky, enfim, né, aqui no Brasil, quando os estudos começam através da Daniele Rocha Pita, lá em Recife, né, e aqui nessa retomada do Erasmus Quaruti, né, um Erasmus tropical, pelas mãos da Silene, não podia ser diferente. Então essa herança feminina, ela é muito importante, embora não reconhecida como, né, se deveria. Para aqueles que estiveram no primeiro encontro, assim, eu queria que, né, se tiver dúvidas ou alguma coisa que ficou, que a gente conversou e tal, a gente vai abrir também para essas dúvidas, né? Mas eu gostaria, como sempre, de começar com uma outra epígrafe, né? Epígrafe, enfim, o pessoal fica de saco cheio de ouvir isso, né? Mas a epígrafe é aquele trechinho que a gente coloca no começo do texto, né, geralmente mais poético, que sintetiza, né, o que vai ser desenvolvido no próprio texto, né? E essa espécie de iluminura, né, essa condensação que tem na epígrafe, para mim ela é sempre muito musical. Tanto que muitas vezes eu fico só com a epígrafe e nem vou para o texto, dependendo de quem é o autor ou autora. Mas as minhas epígrafes já são, né, musicais de maneira mais efetiva, né? E hoje, como a gente vai falar sobre essa estrutura musical do mito e a estrutura mítica da música, né, eu acho que assim, então eu vou pedir a ajuda do Marlon mais uma vez, né, para a gente ir para a epígrafe. Gente, isso é meu. Eu que fiz, mas eu que amarrou. Ficou bom? Que babado. Quem chegou? Acho que as princesas acordam tarde, não é, hoje em dia? Chega, sente. Tá, ela vai levar meu cupuaçu em cima. Diz que fez. Moça. El hombre tierra fue, vasija
párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chicha, copa imperial o sílice araucano. Tierno y sangriento fue, pero la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio. Hermanos pastorales, pero no se perdió la esperanza. Con una gota salvaje cayó una rosa roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. De ti hacia ti te vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti hacia ti te vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte
canto geral, lembrando que o homem terra foi, e aí as várias manifestações, principalmente na arcilha, na argila, no barro. Por isso a canção diz desse procedimento tradicional entre os quechuas, na cordilheira, inclusive entre os Guarani também, que é fazer o rito funerário numa vasilha de barro, uma grande ânfora de barro, né? Então o corpo é depositado em posição fetal dentro dessa vasilha e aí se termina de fazer a vasilha, né? Que é esse ventre escuro e fresco de uma vasija de barro, né? De ti nasci e a ti retorno, né? Quando eu morra, né, estarei do seu pó enamorado, do polvo enamorado. É uma canção assim, que se toca com a questão indígena. Construiu, né, a Capilla del Hombre, que é a Capela Sistina do homem, né? Não a Capela Sistina, né, em Roma, para um deus, mas ele, né, quis fazer uma capela para o homem, para esse indígena, mulheres, enfim, campesinato. E ele estava num dos encontros na casa dele, né, com vários amigos e tal, quando todo mundo ficou assim, impressionadíssimo com o quadro que ele tinha feito, que era sobre esse procedimento, né? É uma vasilha de barro com uma pessoa, né, lá dentro. E aí eles começaram, né, os amigos ali, a conversar e tal, e um deles lembrou desse tema tradicional e começou a tocar, a cantarolar, e aí eles, né, 4 poetas, imagina o que acontece, né? O Valência, ele falou o nome do outro lá, enfim, e eles começaram a escrever esses versos, né, adaptando do folclore com aquela melodia e tal. E sabe onde que eles estavam escrevendo isso? Na primeira folha do Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Eles pegaram na biblioteca do Guaçamin e começaram a escrever ali mesmo, sabe? Então tem, né, inclusive está no museu, é uma coisa, né, isso comecinho, né, dos anos 50, enfim. Então tem uma aura toda em torno dessa canção que é fantástica, né? E aqui, além de lembrar essa origem, né, do homem terra, do ser humano, da pessoa, ela fica triste, 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 até que... Né? É que uma menina, lá no Ibirapuera, eu não esqueço disso, contando, né, para as crianças, ela fala, ela chorou, chorou, chorou e foi dormir. Lembra? Achei ótimo aquilo, né? Enfim. Aí todo mundo acha que eu sou meio sádico, contar essas histórias para criança, mas assim, desculpa, né? Mito é mito, não tem jeito. Não tem como dourar a pílula, né? E aí então ela morre. Aí vocês imaginam a dor desse Amalta em fazer o rito funerário da sua própria amada, né? Então ele envolve ela em faixas, né, de pano, que é um processo de, em grego, popos, né, o amor ausente. Aí ele vai lá, na calada da noite, pega a vasilha, tira o corpo dela. Isso não é necrofilia, hein? Por favor. E aí vai pegar a tíbia dela. Por isso, a quena é que a minha um pouquinho, né, é do mesmo tamanho que a tíbia. Então ele pega a tíbia dela, limpa, né, bonitinho, faz 6 furos na frente, um furinho atrás para o sustenido, e aí então ele volta a beijar a sua amada, encostando os lábios, e com o seu sopro, a sua ânima faz com que ela cante de novo.
som, lista meio cabeção, né? Aonde que o Lévi-Strauss parou? Ele parou na notação da partitura. Ele percebeu que dá para fazer uma leitura que é sincrônica, acompanhando o fio da narrativa, mas também uma leitura diacrônica. Então, essa forma de organizar as imagens e os símbolos na narrativa mítica, ela é fundamentalmente musical. Porque nessas tradições orais, além de fazer todo esse exercício, o que a gente faz? Transforma em canto. Não é só o ordenamento, como a gente conversa no café da manhã, lembrando do sonho, né? Mas a gente canta. Então, nessas tradições, né, mais antigas, o canto é o mito. É muito posterior, já é com os gregos que ele vai começar a ser escrito. A gente tem muito essa noção ainda. Lá dentro do útero, o que a criança vai escutar não é o seu, quer dizer, né, disparado, mas sim o batimento cardíaco da mãe. Essa é a primeira informação que a gente tem do mundo. Além de juntar isso aqui. Num ritmo binário, que é o quê? O fluxo e o refluxo do líquido amniótico no útero. Então a gente tem já na vida intrauterina esses dois compassos que vão dar para a gente a noção de permanência, porque é essa tranquilidade que dá, né? Assim, quando a música começa, é como se ela não terminasse mais. Quando ela termina, é aquela... Não dá para tocar de novo, né? Porque é essa sensação, essa lembrança última da nossa vida ainda intrauterina. É uma espécie de nirvana, como diriam os hindus, né? Então, esse compasso ternário junto com o compasso binário, da ida e vinda, ida e vinda, tum-tum, pausa, tum-tum, pausa. Então, a pausa é um elemento extremamente importante em qualquer organização musical. Porque sem a pausa, você teria uma overdose de informação auditiva. Então, a pausa, o silêncio, ela faz parte dessa estrutura musical. Então, se a gente for pegar, em termos míticos, essa estrutura básica, o que a gente tem? A gente tem um binário, que é fluxo e refluxo, que é equivalente, em termos míticos, a catábase, a descida para os ínferos, a transformação e depois a anábase, subir para o mundo dos vivos de novo. Isso é básico em quase todas as mitologias, principalmente as que são devedoras das sociedades agrícolas, porque é o drama da semente. Quando a gente vai plantar alguma coisa, o que a gente faz primeiro? Cavoca. Cavoca. E aí, depois que cavoca, enterra a semente. O termo é esse, em qualquer língua do mundo. Enterrar a semente é a morte da semente, é a catábase, a descida para os ínferos. Nesses ínferos há uma transformação. Então é quando o broto germina, né? A semente começa a germinar, ela vence a resistência da terra e aí floresce, né? Emerge para a terra, acima da terra, né? A planta, a árvore, a flor, seja lá o que for. Então, esse binário, anábase e
né, catábase e anábase, descer e subir de novo, já está nessa informação sonora. E aí, o compasso ternário, tum-tum, pausa, tum-tum, pausa, passa a ser aquele convite para a jornada. Que é quando a gente, né, sei lá, está aqui nessa floresta belíssima aqui, né? E de repente aparece um serzinho lá, olha lá, convidando para entrar na floresta. E de repente ele some. E aí o que a gente faz? A gente vai atrás. E aí entra na floresta. Aí entra dentro do universo. Esse tum-tum pausa é justamente esse compasso do andar, que é algo que a gente conquistou como, né, homo e mulher sapiens, né, quando deixamos a copa das árvores para caminhar sobre dois pés. É sempre esse movimento, né? 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Você pode correr. Se você quiser correr, não tem problema, né? Então é sempre esse convite para a própria jornada. Então você tem, para a criança que está ali, o feto, antes mesmo de nascer, ele já tem, saúde. Ele já tem essas duas coisas, a constância, a ideia, né, de constância, de permanência, e o convite para a saída, que vai se realizar no angosto. Angosto é o termo, né, em latim para angústia, ou angst no alemão, né, que é mais angustiante ainda, que só tem uma vogal. Angst. Então, e o que é esse angosto? Né? É a passagem pelo portal estreito, angosto, né? Ou seja, no momento em que a criança nasce, que ela vence o entrecoxas pela vagina, vem a vida. Esse é o angosto, né? Por isso que toda angústia, ela é predecessora de um ato de criação. Quando a gente está no próprio processo de criação, no processo de poiesis, o momento antes da obra é uma angústia, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, é tudo absolutamente novo, não tem manual, né, obstétrico que dê tranquilidade, né? Nem para a mãe, nem para o pai, né? Então esse nascimento, esse parto, ele já vem acompanhado dessa constância do útero, por isso que a gente sempre quer voltar para ele. A gente quer voltar para aquele útero, para esse nirvana, para esse paraíso inicial, né, da constância, do acolhimento. Né? Mas, como ser vivo, como, né, aí o termo é esquisito, neóteno. Neóteno é aquele que está nascendo a todo momento, né? A gente não terminou de nascer, né? O ser humano é o único animal que, assim que nasce, ele precisa de uma exogestação, uma gestação exterior, né? Porque ele nasce ainda completamente incapaz. A estrutura esquelética não está pronta, a estrutura muscular não está pronta, não consegue fazer absolutamente nada sozinho, precisa ser amamentado, precisa de carinho, precisa de colo, precisa, né? Então, é um outro período de gestação fora. E isso acompanha a nossa própria existência, porque nós somos um ser de abertura permanente. A gente está nascendo a todo momento. Inclusive quando a gente começa a trocar as células, né? Algumas vão ficando mais brancas, né? Mais fio de cabelo branco, né? A pele já não está mais tão bonitinha, luminosa, começa a enrugar, marcas de expressão e tal. No entanto, esse processo ele continua sendo um nascimento para uma outra fase.
Então tudo isso está nesses 2 compassos no útero, que é a marca mítica do que eu estou falando da música. Então toda e qualquer produção musical, bom, aí eu tenho que abrir exceções, né? Assim, né? Preganejo, funk, há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas assim, pensando em música étnica, música dos povos originais, as nossas, o que a gente chama de música regional, enfim, né? Das culturas tradicionais, elas têm essa marca, porque é justamente essa marca que vai fazer com que os eventos comemorativos, os rituais, eles tenham que ser necessariamente acompanhados de música. Natal, Folia de Reis, Folia do Divino, Congada, enfim, né, Catira, Maculelê, Cateretê, enfim, todas essas formas, né, para ficar aqui no Brasil, tem vários outros exemplos, tem necessariamente a música como aquele elemento que marca a celebração. E a celebração o que é? Um monte de gente junto, então tem uma diversidade de pessoas com um objetivo comum. E a marca ritual é celebrar aquilo que havia acontecido. A gente atualiza o mito, né, no momento da festa, que não deixa de ser um ritual. Então, esse elemento musical que acompanha faz com que esse coletivo seja o útero de novo. Esse coletivo é o útero de novo. Aquilo que dá constância, aquilo que dá segurança, porque você percebe que não está sozinho. A gente celebra juntos. E, ao mesmo tempo, é aquela chamada para a sua jornada, né? Estando estribado é um nome feio. Nutrido, obrigado, por esse coletivo útero, também o convite para a sua própria jornada, porque esse coletivo permanece em você, assim como o útero materno permanece com a gente, né? Esses dias mesmo estava conversando a respeito disso, e assim, é muito comum as pessoas dizerem que determinado fulano está enfesado, né? Quem está enfesado, acontece o quê? Além de estar nervoso, tá, não sei o que lá, né? O termo é justamente esse, ou seja, um acúmulo de fezes no intestino, né? Não consegue, né, evacuar, não consegue, né, dar esse presente para o mundo, né, que é a própria criação, né? Para quem já foi pai e mãe sabe disso, né? É o presentinho que né, a criança dá, enfim, e aí não consegue fazer isso. O que eu acho engraçado é que ninguém fala uterinado. Né? Seria muito mais adequado, né? Você está uterinado, ou seja, você está com algo para vir à luz, uma criação, uma nova obra, enfim, né? E isso evidentemente deixa muita a gente às vezes irritado, às vezes, né, com pouca paciência. Falar em inteligibilidade do mundo, pode. Que, né, só para sair desse lugar. Muito contaminada, né? Muito contaminada. Eu também concordo. Tanto que muitas vezes eu, né, sou obrigado a fazer a distinção entre racionalização e racionalidade, né? Em muitas coisas tem que fazer essa distinção, mas o próprio ratio atrapalha. E sobretudo aquilo que você me ensinou, né, dessa substituição de corazonar. Do duplo, né? Em espanhol fica um pouco mais claro, né? E, óbvio, né, minha eterna paixão por espanhol.
língua anímica, né? Por isso que escapando coisas. Ortiz Osés faz essa advertência, né? Do coração. Então, coração, ele é uma co-ração, uma razão junta, que acopla, né? Uma razão dupla, uma razão, né? Sensível, né? Digamos assim. Por isso, o córdio tem um papel preponderante nisso, para fazer essa ligação entre os sentidos e a organização desses sentidos numa narrativa, né? O extremo patológico é a racionalização, aí você já, né, perdeu, né? Me desculpa quem faz psico, né, ou tem formação em psicologia, né, mas tem uma velha piadinha que diz assim: ah, eu conheço um narcisista de longe. Porque assim, né, vai reduzindo para determinados tipos. E esses tipos são tão racionalizados que, assim, é uma espécie de carimbo, né? Então você vai enquadrando as várias patologias e tal, não sei o que lá, e a pessoa mesmo foi para o espaço, né? Sumiu, fica a patologia, mas esqueceu da pessoa, o que todo médico... Né? Me lembrou uma piada muito boa, Marcos, isso aí que você contou, porque disseram que morreu um cientista e um psicólogo amigos num acidente de carro, ascendiam ao céu, e aí eles caminhando, conversando, né, sobre todas as funcionalidades de como é essa estrutura do conhecimento humano, o que é isso, né, de estar após esse campo cognitivo consciente, e aí no meio do caminho eles avistaram uma placa escrita céu. E à direita tinha uma palestra sobre o céu. Aí eles vamos nessa aqui. Ótimo. É bom, né? Muito bom. No campo das imagens, eu acho que isso dá uma nutrida para a gente ter um pouco dessa dimensão do que a racionalidade provoca no corpo. Então, assim, se a gente pode entender, né, essa existência dupla, né, do mito e da música, como elas se imbricam de maneira assim, né, mais conceitual, como eu fiz, eu preciso convidar vocês para ver como é que isso repercute no corpo. Né? E aí talvez seja o caso de a gente fazer um breve intervalo de 15 minutinhos. Pacho pahareya josire, venere kapuha josire. Pacho venere josire, pacho venere
Camareira que deve queima,
ameixa, cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, aroeira, Dionísia, a cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, e aroeira, e manjericão, fantilão fedegoso e mamona, vassourinha e chiquitipá. Eu giramucongo, eu giramucongo, Guaraná, aroeira, pra curar, mamãe terra, mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar.